Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Testar aplicações hoje em dia se tornou um grande desafio, porque cada vez mais as aplicações precisam acessar recursos externos, como bancos de dados, sistemas de cache, mensageria, entre outras coisas. Sempre a gente vai ter que fazer aqueles testes de integração que vai acessar esses recursos externos. E se isso for mal configurado, mal estruturado, nós vamos ter testes improdutivos e lento. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a solução disso e eu vou mostrar isso com o JavaScript. Então, bora lá! Eu quero aproveitar para poder pedir o seu like. Conto com o seu apoio, tenho certeza que você vai se surpreender com esse vídeo. Nos ajude a crescer e também se inscreva, ative o sininho das notificações. Cada vez mais a gente vem trazendo esses conteúdos aqui toda semana, então se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Inclusive, esse assunto do vídeo de hoje, que é o Test Containers, está lá dentro do curso Full Cycle, tá? Nós temos uma parte no curso Full Cycle de desenvolvimento, de mão na massa mesmo. A gente desenvolve vários microserviços e nós temos Test Containers ali no módulo de Java, no módulo de TypeScript. Você vai aprender a trabalhar com essa ferramenta e ficar craque. Você tem que saber trabalhar com Test Containers hoje em dia. Dê uma olhada aqui no link da descrição, que você vai conhecer aí o curso Full Cycle, o curso que te ensina a trabalhar com construção de grandes aplicações e ter um perfil que grandes empresas estão procurando. O Test Containers é uma ferramenta que permite a execução de testes de integração utilizando containers Docker. Com ele é possível criar containers de forma programática, ou seja, através de código, e utilizá-los para testar a integração entre diferentes componentes de um sistema. E nós temos uma grande notícia. A Atomic Jar, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do Test Containers, foi adquirida pela Docker. E agora o Test Containers é um projeto oficial da Docker. Isso é muito bom, porque Test Containers agora terá mais suporte, mais recursos para continuar evoluindo. Além disso, o Test Containers oferece soluções cloud para a execução de testes de integração em ambientes de CI/CD e também em desktop. Com isso, podemos ter ambientes ainda mais otimizados e escaláveis para a execução de teste de integração. Hoje, o Test Containers oferece suporte para as seguintes linguagens: Java, Golang, .NET, Node.js, Clojure, Elixir, Haskell, Python, Ruby e Rust. Por padrão, o Test Containers oferece suporte a várias ferramentas. Aqui na documentação, na parte de modules, nós temos um overview de todas as ferramentas que o Test Containers dá suporte. Então você pode escolher linguagem de programação e uma categoria, por exemplo, bancos de dados. A gente tem aí os principais bancos de dados, MySQL, SQL Server, Postgres, Oracle e etc. Tem ferramentas web, Nginx, K6, tem ferramentas de cloud, como coisas da Azure, Google Cloud, enfim. A gente tem várias ferramentas que já são suportadas pelo Test Containers, mas se não existir, você pesquisou que não existe, dê uma olhada no GitHub, ou dê uma olhada na internet, que tem integrações com terceiros, porque como o Test Containers é uma lib, então você pode pegar essa lib, configurar o suporte à ferramenta que você quer e disponibilizar isso como uma nova biblioteca para a comunidade. Então, provavelmente você vai achar, se for uma ferramenta muito conhecida, tem um terceiro que tem suporte se não tiver suporte aqui. Mas mesmo assim, se não existir esse suporte, ela sendo uma lib, você instala a lib aí no seu projeto e configura o suporte, algo com algumas linhas de código que você já tem aí o suporte a levantar, a gerenciar esses containers para os seus testes diretamente com a sua ferramenta de testes ali, controlado tudo pelo código. Então vamos lá, pessoal. A gente vai brincar aqui com esses test containers usando o Node.js. Eu tenho um projeto Node que não tem basicamente nada aqui. É um exemplo muito simples. A gente vai usar o banco de dados e o Jest como test runner.
Então já tem algumas coisas instaladas, aí o Jest, a lib aqui do MySQL do Node, test Node, que é questão aí para poder rodar o teste com o Jest bonitinho. TypeORM, nós vamos usar um RM para poder brincar com o banco de dados. TypeScript 5.4, configuração de TypeScript, configuração do Jest, configuração padrão, não fiz, só fiz o npx Jest init e pronto. E aqui nós temos um projeto muito simples. Então, eu vou ter uma entidade do TypeORM de produto com ID, nome e preço, e um serviço que vai gerenciar ali os produtos. Então, como nós estamos trabalhando aí com o TypeORM, ele trabalha com o conceito de repositório. Eu tenho um método para poder criar um produto, recebo os dados ali do produto e utilizo aqui a primeira linha para poder criar a instância do produto, não cria no banco de dados, somente na memória, depois a gente salva. E outro método para poder excluir. Nós vamos criar testes em cima disso aqui usando o test containers e vão ter várias questões a serem resolvidas aqui. Vai ser bem interessante, tá? Então, o nosso projeto é esse. Lembrando que para o test containers funcionar na sua máquina, é necessário que você tenha o Docker, tá? Não vou abordar a instalação do Docker, dê uma olhada aí no canal, a gente tem lives e mais conteúdos de como fazer essa instalação, inclusive em lives que eu faço, tem um link com slides apontando tudo direitinho para você poder configurar, também aí no Windows com WSL, tá? Então vamos supor que a gente vai criar aqui um teste. Eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de teste1.spec.ts e a gente vai criar aqui um teste para testar a criação de um produto. Beleza. Então vamos criar aqui o arcabouço do nosso teste, porque antes de pensar em usar esse teste containers, a gente vai precisar criar uma instância do data source do TypeORM. Então vou fazer um new data source. E aqui nós vamos passar algumas informações. Então, o tipo da conexão vai ser MySQL. O host nós não sabemos ainda. Que vai ser um pouquinho diferente. Vai ter a questão da porta também. A porta também a gente não sabe. Vamos deixar aqui zerada. Usuário e senha a gente também não sabe. Password. O synchronize aqui é importante, porque quando ele iniciar aqui a conexão, ele vai criar a tabela lá de produto automaticamente, e aqui a gente passa a entidade de produto. E eu vou até colocar um login aqui igual a true, que a gente vê as carries que estão sendo executadas, né? Vou passar isso aqui para async. Então, uma vez que eu tenho esse data source, nós vamos inicializar a conexão, ele já vai criar lá a tabela bonitinha. E aí, o que nós vamos acabar fazendo aqui? Vamos criar a instância do serviço de produto, passando o data source get repository product, que aí ele vai pegar o repositório de produto que ele já está cadastrado ali. E aí a gente pode fazer aqui uma chamada para poder criar um produto. Eu não estou preocupado com como que isso vai ser criado, só quero ver se meu teste está ok, né? Então aqui vem um await para esperar ele fazer a execução. E no final das contas a gente faz aí um expect aqui. Ele até retorna o produto. A gente pode fazer aqui um expect, o expect das informações. Então, usando a sugestão aqui do Copilot, o ID eu não sei, que ele é auto-incrementado, eu vou falar que ele é algum número qualquer. Beleza, né? Então, executando esse teste aqui, obviamente, vai dar erro, porque ele não vai conseguir fazer ali a comunicação. Então, vamos pensar num cenário sem o teste container. Se eu quisesse utilizar o Docker para poder facilitar a minha execução aqui, faria a criação de um Docker Compose e a gente criaria aqui um container do MySQL, né? E para a gente já poder fazer esse teste aqui, eu teria que ficar rodando esse MySQL aí eternamente. Ele tem que estar disponível, tem que estar rodando para quando eu executar o meu teste acessar o banco de dados. Aí com o teste container,
A gente não vai ter esse Docker, não precisa de Docker Compose, não precisa de Docker File. Às vezes eu posso até ter, se for necessário, mas a gente tem total controle da inicialização desse container e também de parar esse container tudo via código, porque é uma biblioteca que a gente vai ter aqui, tá? Então, eu só quero apontar como que funciona aqui a dinâmica de teste containers, né? Porque sempre vai acabar constando a documentação. Para cada linguagem de programação, a gente vai ter aqui a forma de trabalhar. Então, a gente vai fazer a instalação do teste containers aqui no projeto, tá? O teste containers já vai me dar uma forma abstrata de trabalhar com qualquer tipo de container que eu quero. Mas como a gente já tem containers prontos, integrados, então eu quero trabalhar aqui com MySQL, a gente tem uma lib específica que faz a integração já facilitada com o MySQL. Então a gente faz a instalação dela também. Então você sempre vai lá na documentação e dá uma olhadinha nisso. Beleza. Agora, uma vez que a gente tem isso aqui, nós vamos importar aqui em cima de @testcontainersMySQL. Nós vamos importar o MySQL Container, que vai ser uma classe que vai gerenciar esse container para a gente. Então, logo aqui de cara, nós vamos iniciar o nosso container através desse código. Eu faço um new MySQL Container e coloco um... Na verdade, eu não preciso... Eu vou fazer tudo em uma linha. Eu já posso pegar direto aqui o start. Ó. O start, ele vai iniciar o container. Tudo acontece via código. E aqui eu coloco um await, porque esse start acaba devolvendo uma promessa, tá? É interessante que você vá consultando esses códigos do teste container para entender certos comportamentos que estão por trás. Antes até de rodar isso aqui, eu posso ir para a definição dele e aqui revelar o código lá na Node Modules. Eu tenho aqui o JavaScript, tá? Então, é isso aqui, um pouco do que está acontecendo por trás. Ele vai iniciar aí o container com um database chamado de teste, com username também, o username e password teste. Inclusive até a senha do root vai ser teste também. Mas aqui no construtor nós temos a imagem. Qual é a imagem que qual esse container vai ser baseado? Então ele está usando uma versão padrão, sempre vai ter uma versão padrão, e a versão 8.0.31. Então, se eu não fizer nada, ele vai iniciar o meu container baseado nessa imagem, mas eu posso passar a minha imagem, que é o que eu quero fazer aqui. Vou passar MySQL 8.0.30-Debian. Por que eu estou fazendo isso aqui? Apenas para poder facilitar, porque essa imagem já está presente no meu Docker, então vai ser mais rápido para eu poder ter aqui o meu exemplo. Mas, de qualquer forma, é bom que você defina a versão da sua imagem sempre, né, uma dica de ouro é que sempre esteja compatível, seja idêntica à versão da sua ferramenta de produção, para a gente poder simular esse ambiente aqui o mais perto de produção possível. Então, uma vez que eu rode esse teste aqui, ele vai acabar dando um erro, mas ele vai acabar iniciando os containers. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, inclusive, aqui no meu Docker. Meu Docker está totalmente vazio. E eu vou testar o meu projeto. Ele mostra um warning aqui por causa de uma coisa que o teste container está utilizando. Vocês viram que demorou um pouquinho mais. E aí o Jest já deu um erro aqui de exceção de... Eu excedi o tempo ali do timeout, que é 5 segundos por padrão, né? Uma coisa que nós temos que ficar ligados é que a inicialização do container ela envolve um tempo. Né? Se a imagem não existir, na sua máquina, então ele vai ter que baixar a imagem, depois inicializar o container. E aí, dependendo da ferramenta, esse container pode demorar alguns segundos
ou às vezes até muito tempo para poder iniciar. Isso depende muito, não tem como a gente saber. Se caso a imagem já existir, imagem já existe na sua máquina. Já existir. Então, ele só tem que inicializar o container. Então, mesmo assim, a gente tem um tempo. Essa imagem eu já sei que ela existe na minha máquina, então a gente caiu aqui nesse caso. Mesmo assim, ele demorou ali, tem a questão do Jest iniciar, aqui rodar o teste bonitinho, outras coisas acontecendo. Isso gastou mais que 5 segundos. Então, aqui é bom que a gente coloque pelo menos um tempo maior, 20 segundos, já tá bom aqui. Pode ser que esse tempo seja maior, isso você vai olhando à medida que você vai rodando os seus testes. Então, beleza. Mas vamos rodar aqui um Docker PS. Tá, ele não tem nada ainda. Vamos rodar de novo aqui o nosso teste. Agora eu tenho 20 segundos, um tempo um pouco maior para ver o que está acontecendo. Pronto. Ele vai dar ali o mesmo erro, beleza. Vamos fazer aqui um Docker Compose. Então, olha só. Ele iniciou para mim um container sem eu fazer nenhum comando Docker. Já tem um container do MySQL rodando. E acabou iniciando também um outro carinha chamado de Ryuki. Talvez você já tenha ouvido esse nome aí em algum lugar, depois eu vou falar desse cara, mas já deu certo. Então eu tenho o MySQL que acabou sendo iniciado aqui. Show de bola. Então, essa variável aqui, ela vai armazenar as informações do container que está rodando. O que eu tenho que fazer é passar essas informações aqui para o meu data source. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou fazer um console log em MySQL container get roast, por exemplo. Vamos rodar o teste novamente. Ele vai iniciar um novo container. Inclusive, a gente pode até fazer aqui um Docker PS. A gente vai ver que ele tem aqui um novo. Se você voltar no vídeo, você vai ver que esse container aqui ele é diferente do container que existia antes, tá? Mas o que importa aqui é ver o console log, a localhost. Essa variável aqui tem todas as informações que você precisa. E tá certo, né? Porque eu estou rodando o Node na minha máquina, tenho o container, e o que ele já está fazendo é expondo uma porta para mim. Então eu consigo acessar esse MySQL via localhost. Mas, por questão de não colocar um localhost hardcoded, eu coloco o getHost, que é melhor. A porta vai ser 3306 que ele está habilitando. A gente já viu que tem um usuário e senha teste. Beleza, então aqui eu já tenho o meu banco de dados. Ó. Então vamos lá. Vamos rodar novamente o nosso teste. E agora, em tese, é para dar certo, né? A gente só tem que aguardar o container ser executado. Ele deu um erro aqui no initialize. Será que eu esqueci alguma informação? Na verdade, eu esqueci de uma informação, olha só. Tem que tomar cuidado com isso. A porta está errada. A porta dentro do container é a 3306, que é a porta padrão ali do MySQL, mas a porta na minha máquina é essa 32773. É o teste container que vai gerenciar isso aqui. Então a porta, a gente pega MySQL container get mapped port, passando 3306. O que ele vai devolver? Vai devolver a porta que foi feito o bind na minha máquina. Então, por isso que é bom pegar ali a partir dos métodos, porque aí a gente está pegando as informações corretas. Sempre evite colocar hard-coded, porque essas coisas acabam sendo dinâmicas, né? Show de bola.
Agora ele está dando outro erro. Eu até consegui me comunicar, mas ele falou assim: olha, o client aí não suporta o protocolo de autenticação, né? Considere atualizar o seu MySQL client. Exatamente porque o MySQL 8 tem um modo de autenticação diferente, mas a gente pode habilitar a velha autenticação. Então, quando eu estou trabalhando com esse container, eu consigo mudar qualquer informação dele. Eu consigo adicionar um byte de portas, eu consigo falar para ele criar por padrão um banco de dados, porque a gente viu que ele vai criar aqui um database, essas informações seriam todas colocadas ali no Docker Compose que você acabaria criando, né? Eu consigo mudar o comando que vai iniciar esse container que vai rodar o servidor do MySQL. Com esses métodos aqui, o if, eu tenho o if command. Então eu vou adicionar aqui. Na verdade, isso aqui é um array. O Copilot já pegou a dica aqui, ó. Esse if command, ele vai adicionar. Posso adicionar opções ali no servidor do MySQL. Isso aqui é a opção do MySQL que vai ativar o password nativo. Então agora vai ser compatível aqui com o type-rm/lib do MySQL que eu estou utilizando. Então você configura ali o container como você quiser. Agora tem que dar certo. Vamos ver. Tá, ele fez até uma carry aqui, mas o option database não... Eu esqueci do option database aqui, né? Da opção, então aqui vai ser teste. Show de bola. Agora sim tem que dar certo, hein? Vamos aguardar. Aí deu certo. Então aqui está o histórico de carries, porque aquele synchronize ele vai acabar fazendo o create table. Ele fez aqui o create table. E depois ele faz a transação ali de criar, fez o commit, e o nosso teste passou exatamente porque as informações vieram aqui no produto certinhas. Mas vamos pensar aqui o seguinte agora. O meu Jest, ele nem terminou ali. Vamos fazer um Docker PS. O MySQL continua rodando. Seria interessante que depois desse teste, eu pegasse a instância do meu container e fizesse um stop nela. Então, eu coloco um await aqui. E, na verdade, antes disso, seria interessante também pegar o data source e chamar aqui o destroy. Porque, na verdade, não é nem porque a gente não parou o container. A conexão do type-rm continua ativa e o Jest continua preso lá, né? Então, aqui, vou parar, vou rodar de novo. Vou fazer aqui um Docker PS. Aí a gente vê que, como a gente não parou o container, ele iniciou aqui um outro, tá? E vamos ver aqui, ó, a execução. Pronto. Então agora, eu não tenho mais os meus containers. Aqui eu vou explicar como que funciona isso, mas é um comportamento que às vezes eu posso querer parar o container no final do meu teste, ou não. Isso depende da estratégia que você está utilizando, tá? Mas aqui a gente conseguiu fazer um teste de integração sem ter uma linha de MySQL. Olha o tanto de linhas que a gente teve que criar. Então tem muita coisa sendo configurada para poder iniciar esse container. Eu tenho controle total via código. Vamos agora partir para um exemplo mais complexo, casando com uma realidade que a gente tem que fazer todos os dias nos testes. Então, nesse teste 1 que eu acabei criando aqui, eu vou testar a criação ali do produto, tá configurado aqui bonitinho, mas como o meu teste é focado no meu serviço de produto, eu quero adicionar nesse mesmo arquivo ali o teste desse método aqui de exclusão. Beleza. Então, vamos adicionar um describe, que é o que normalmente a gente faria para poder identificar o teste. Não vou nem colocar conceito de teste de unidade, porque na verdade a gente está trabalhando com teste de integração, né? Então, vou pegar esse teste inteiro aqui
e vou jogar ele para cá. Tá? Eu não vou nem executar aqui, que ele vai demorar um tempinho. Então, a gente vai ter aqui também o teste do delete product. O Copilot está querendo me dar código aqui, mas vamos pensar sobre um bom uso desse container. Para esse teste aqui embaixo, eu não preciso ficar repetindo esse código aqui novamente. A gente pode usar os artifícios do test runner para poder melhorar isso aqui. Então, eu posso criar aqui um MySQL container com let. Aí, o tipo desse container aqui vai ser started MySQL container, tá? E aí eu posso escolher o teste it. Aí aqui vai ser async, porque a gente vai trabalhar com algumas coisas de promessa. Então, esse início aqui do teste é aqui. Na verdade, até eu poderia criar o product service também aqui no before it, né? Mas eu não vou fazer isso. Tá? O data source vai acabar sendo também uma variável compartilhada, então a gente vai ter que adicionar ele aqui. Então agora o meu teste fica bem menor, vai ficar totalmente focado. Vou criar o meu product service, criar o meu produto, depois testar para ver se ele está ok. Então esse data source destroy e o MySQL stop, eles não vão ficar mais no teste. Eu posso fazer, se eu fiz o before it, eu faço o after it. Então aqui mais uma vez, a gente faz as duas chamadas. Já tem que entender o que eu quero fazer. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu estou executando o meu teste, eu não tenho garantias que... Na verdade, inclusive, isso aqui eu tenho até que tirar o const, né? Eu estou usando ali do let. Eu não tenho garantias que a minha variável aqui vai ter a instância. Pode acontecer um erro de eu não ter. E a mesma coisa do data source. Então, eu posso utilizar o optional chain do JavaScript para ele executar o destroy e o stop somente se eu tiver alguma coisa nas variáveis, porque isso evita do meu teste ficar dando uns erros estranhos e ficar difícil de identificar. Então, aqui eu posso tirar essa partezinha. Não preciso mais desse timeout aqui. Obviamente, esse timeout de 20 segundos. E agora vai ficar no before each. Então, agora fica bem melhor. Agora, aqui eu não estou preocupado com lógica. Deixa ele me dar a lógica que ele quer. Ele vai criar um produto, depois vai excluir. Aí ele está fazendo aqui o find one que está errado. Find one, eu tenho que passar um where. E aí eu passo o ID. Product.id. Eu crio o produto, excluo, depois vejo se ele aqui, na verdade, é null. Que é o que ele vai retornar aqui. Beleza. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Não tem nada. Acho que eu tinha parado aqui os containers. Deixa eu fechar essa partezinha aqui. E vamos executar novamente o nosso teste. E é muito importante que a gente entenda agora o que vai acontecer nessa execução. Nós temos dois testes que vão levantar um container, tá? Tá aqui a primeira execução, ele criou a tabela de produto. E aqui ele acabou tendo um erro. Na criação do produto também acabou tendo um erro. Provavelmente eu não coloquei, faltou tirar o const daqui. Mas vamos dar uma olhadinha nos containers aqui, ó. Ele criou um container do MySQL. Ele fez o insert do produto, então provavelmente agora vai dar certo. E depois também ele vai fazer o
delete. Aí, ó, pronto. Deu certo, né? Então, a gente tem aqui nenhum container executado. Como nós estamos trabalhando com before each, então ele vai fazer isso aqui para cada teste. E aí nós temos que entender que para cada teste eu posso ter uma execução paralela desses testes, porque esse é o comportamento padrão das libs de teste do JavaScript. Eu posso ter a execução ao mesmo tempo do create product e do delete product. Então, ambos iriam executar essa parte e eu teria 2 containers do MySQL. Nesse caso aqui desse teste, não teria problema nenhum, né? Porque se eu tenho 2 containers separados, cada um vai ter o seu banco de dados e, inclusive, a instância é totalmente diferente e não tem problema nenhum, não vai ter conflito. Mas a gente tem que começar a pensar também na viabilidade e como que a gente está rodando isso. Né? Porque, vamos lá, ó. Ele levantou aqui o container. Vamos ver quantos containers que ele vai usar aqui nesse caso. Olha, usou um container só. Tá? Mas, dependendo de como a gente roda isso aqui, pode ser que ele tenha 2 containers. Então, na verdade, eu prefiro utilizar o before all, porque ele acaba sendo mais eficiente para ele não ter que inicializar, para a gente poder evitar esse tipo de comportamento. Agora, esse caso aqui muda totalmente, porque aí, da forma anterior, a gente vê que ele tem um banco de dados só. Ele está levantando um banco de dados, então está sendo compartilhado entre os dois, mas o teste, um está criando, o outro está excluindo um registro totalmente diferente, não vai ter problema, mas acho que você já entendeu a ideia. Se eu começo a lidar com a execução desse container, um container só compartilhado para múltiplos testes em um banco de dados, todo mundo está concorrendo naquele banco. E tem, por exemplo, um initialize aqui que vai acabar fazendo um drop lá do database e vai criar, vai sincronizar, vai criar as tabelas. Então eu posso ter no momento um teste que já está executando, ele fez lá o create table e tudo mais, ele começa a executar enquanto o outro foi lá e fez um drop. Enquanto chegou lá na parte, na hora de fazer o insert, eu não tenho tabela aqui, aí dá um erro, porque eu tenho essa briga, né? Eu tenho essa concorrência entre testes diferentes usando o mesmo banco de dados. Nesse caso, a gente tem que trabalhar com uma lógica diferente, usando aqui um before all para poder evitar. Nesse caso aqui não daria problema, mas o que a gente poderia fazer? Eu posso criar um banco de dados aqui em tempo de execução usando o próprio type-orm. Então vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar essas informações aqui. Da conexão, eu vou criar um com options. Vou passá-las para cá. A gente pode até tipar a variável, que é o data source options. Vai ficar melhor, né? Então aqui eu quero, a gente vai criar uma conexão para poder criar um banco de dados e a outra vai ser o que os testes vão acabar utilizando. Então vamos colocar aqui informações que essas duas conexões vão usar. Essas aqui vão usar em questão do usuário aqui. Não synchronize. Na verdade, eu nem preciso aqui. Eu posso deixar somente o login, tá? Então, a gente vai ter aqui um admin data source. E a ideia é que a gente pegue aqui as informações ali de cima. Concatene aqui no objeto. Aí a gente vai definir um username root, porque a gente tem permissão para poder fazer a criação do banco de dados.
E aí o password, eu tenho que lembrar que ele está definido aqui como teste, né? Então eu tenho que usaria password teste para o root. Mas se eu quiser, eu posso chegar aqui, eu tenho o método if root password, e posso colocar como root. É uma coisa que normalmente eu faço para os meus testes. Você pode também usar variáveis de ambiente para poder fazer essa definição. Então aqui fica como root. Banco de dados, eu tenho que acabar colocando qualquer um. Vou colocar teste aqui. Beleza, então eu acho que todas as informações relevantes estão aqui. Agora eu faço um admin initialize, e aí a gente pode criar o nosso banco de dados. Então, vamos pegar aqui uma variável que eu vou chamar de database name, e a ideia é que a gente crie sempre um nome aleatório. Então, vamos concatenar aqui com um handle qualquer. Eu vou usar esse código aqui que o Copilot me deu. Ele vai gerar ali um handle com 7 caracteres, já tá bom aqui para nossa lógica. Então o que a gente vai acabar fazendo aqui é uma lógica para poder criar o nosso banco de dados. Então vamos fazer aqui uma query de create database passando esse nomezinho aqui. Beleza. Então a gente vai criar o nosso banco aqui, porém esse código aqui mais esse código, ele não vai ficar no before all. Ele vai ficar no before each, porque a gente tem que criar um banco diferente para cada teste. Mas a instância do container vai ser obrigatoriamente a mesma. Então, aqui das minhas conexões, na verdade eu não preciso disso aqui, posso mandar isso aqui para cá também. Então eu criei o meu container aqui, isso aqui o before all vai ser executado antes do before each. Tenho a minha conexão administrativa, fui lá, criei meu banco de dados. Logo em seguida, posso destruir a minha conexão, que isso aqui ficar também vai fazer o jest não terminar. Então, eu vou lá, inicio a minha conexão. Agora aqui, posso usar o próprio usuário root também. E aqui eu passo o database name. Então aqui ele vai sincronizar bonitinho ali e tal. Ok. E aqui depois que terminou o meu teste ali, no after each eu mato a minha conexão e no after all eu mato o meu container. Então agora vamos fazer aqui a nossa execução. Ele vai demorar um pouquinho para poder levantar o container. E a conexão por algum motivo não aconteceu. Ele falou aqui que a conexão não está estabelecida. Ele falou que não conhece o banco de dados. Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. Aqui faltou o await, ó. E aqui também faltou o await. Sem await, sem sucesso. Aqui ele deu um erro, que a conexão não pode ser estabelecida. Tem alguma informação faltando aqui, ó. Essas informações aqui faltaram, né? Não tá certo. Eu coloquei aqui a porta, tem o usuário, tem o banco de dados teste.
Então aqui faltou o... Tá vendo? Mais um await, né? Sempre quando você tiver um problema no seu código, verifique se não há um await faltando. Porque ele não estabeleceu a conexão, justamente ele não conseguiu executar a carry. Pronto. Então ele demorou 13 segundos, a gente já vai falar sobre essa questão aqui do tempo, ao último teste aqui de exclusão, né? E olhando aqui o banco de o container, é somente esse Ryuk que está disponível ali. Então, dessa forma aqui, a gente está garantindo, né? Você pode ter muitos testes aqui, inclusive até usar aquele teste it para poder executar. Pode ter testes concorrentes também. Dessa forma aqui, a gente está garantindo que apenas eu tenho uma instância para poder rodar esses testes aqui. Para que a gente termine essa questão de configurações dos containers, aqui a gente pode adicionar muitas outras informações. Normalmente, com esses bancos de dados, para poder acelerar os meus testes, eu costumo trabalhar com o conceito de diretório temporário. Dê uma olhada nisso, mas eu vou deixar comentado aqui, tá? Isso aqui joga o armazenamento do SQL tudo para a memória. E também, às vezes, se você precisar executar algum SQL inicial, você pode utilizar aqui o copy content to container também, tá? Isso aqui é muito legal, porque você pode usar o artifício aí do Docker Entry Point initdb, que é uma pasta, como o Copilot fez aqui. Você pode pegar um SQL que você tenha e jogar para esse caminho. Ele vai copiar para dentro do container. Quando o container iniciar, ele vai executar esse SQL e vai configurar ali o que você precisa para o banco de dados. Aqui a gente não precisa disso porque o TypeORM já cria todo o SQL, todo o esquema que a gente necessita, mas isso aqui também é importante, tá? Muitas vezes você precisa de certas configurações para poder adaptar o que é necessário. Beleza, então aqui a gente já vê uma diferença do before all e o before each para adaptar o que a gente precisa. Inclusive, se eu quisesse melhorar isso aqui, ao final, apesar que o nosso container está sendo destruído, né? Mas daqui a pouco a gente não vai destruir ele. Eu poderia, se eu quisesse limpar o meu banco de dados no final do teste, você tem essas escolhas também, isso tudo dependendo do seu ambiente. Mas vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou duplicar esse teste aqui. Vou colocar um teste 2. Eu não quero mais esse teste de exclusão. Aqui eu vou colocar um Product Service 2. E aqui a gente pode brincar de teste it. Posso ter vários... Só para simbolizar que a gente pode ter aqui vários testes. Então aqui... Vamos supor que a gente tivesse vários dados a serem testados, né? Eu tenho a entrada de dados. Tá bom, aqui 4. Aí eu recebo aqui todos esses dados para poder brincar. E aqui eu posso passar esses dados para cá. Então nós podemos ter aqui 4, 1, 2, 3, 4 testes rodando de forma paralela. Se eu executar também os outros testes, esses testes todos vão rodando de forma paralela, né? Tem como controlar isso, enfim, mas eu tenho vários testes e o Jest escolhe como que ele vai fazer essas execuções paralelas. Vamos rodar tudo isso aqui. Eu tenho a mesma estrutura aqui do before all, do before each e tudo mais no outro carinha. Então, eu não tenho container rodando ali, inclusive o Ryuk foi fechado. Vamos executar aqui os nossos testes. Tá em
14 segundos. Já deu umas falhas ali. Eu acho que eu fiz uma configuração errada no teste it. Aqui é create product. Na verdade, tá errado isso, né? Deixa eu colocar apenas product aqui. Vamos rodar de novo. Eu acho que ele deu um erro também na exclusão. Então, possivelmente, ele vai dar mais um erro ainda. Não, era só o erro aqui do teste it mesmo. Beleza, agora vamos colocar aqui... Eu quero fazer uma mudança. Vamos não matar o container. Eu vou comentar aqui, ó, esse aqui. Eu vou comentar essa partezinha aqui também. Usei aqui o outro terminal. Vamos ver como que ele está criando esses containers aí. Olha, começou a criar... Tem 2 containers. Vamos ver se os testes acabaram. Acabaram. Então, no caso, ele está rodando de modo paralelo o arquivo teste 1 e o arquivo teste 2. Como nós colocamos o before all ainda por cima, ele vai criar só uma instância para cada um. E aí a gente começa a ter um problema, porque para cada arquivo que eu tivesse, com essa configuração aqui, para cada arquivo que eu tivesse, ele iria criar uma instância de container. Na nossa máquina pode ser muito complicado isso, porque vai usar um pouco de memória, ainda mais num CI que normalmente as máquinas são limitadas. Então eu fiz isso aqui de propósito para a gente poder entender que você pode estar levantando múltiplos containers ali do que você poderia estar apenas levantando um só. Como que a gente faz para garantir que eu só preciso de uma instância de MySQL aqui nesse caso? Eu estou criando ainda um banco de dados diferente para cada teste. Aí nós podemos utilizar, tanto no arquivo quanto no outro, um with reuse. Tá? É só passar isso aqui e passar isso aqui também. Então, vamos executar os testes novamente. Opa. A gente vai ver que tem 2 MySQL. Ele não vai criar mais nada além desses 2. Inclusive, é até bom matar um deles. Vamos fazer aqui um docker ps, vou fazer um docker stop 33, que ele mata ali o último. Vamos deixar somente um. Agora eu tenho somente um MySQL. Então, vou fazer o npm run test. Aí vamos rodar aqui o docker ps várias vezes. Ó, só tem um banco, uma instância de banco. Ao final dos testes, a gente não está matando. Inclusive, eu comentei nos 2 arquivos, não comentei? Comentei aqui e comentei aqui. Beleza. Ó, então, vamos ver. Ó, os nossos testes passaram e a gente tem o banco de dados lá. Uma instância só do container. Então, isso aqui torna os nossos testes mais eficientes. A gente demorou aqui 2 segundos para poder rodar os testes, porque ele não teve que levantar um container do zero também, porque o container já estava rodando antes. Então, essa estratégia aqui que normalmente eu utilizo nas minhas aplicações, eu tendo a não parar os containers do que eu estou rodando com o teste container, para que as próximas execuções dos testes vão mais rápido. Eu não preciso parar. Eu quero parar? Eu rodo lá um docker stop com todos os containers. Eu tenho até um atalho aqui que chama docker stop.
esse atalhozinho aqui que eu uso, aí eu paro quando eu quero, porque isso aqui torna muito mais rápido. E aí o que esse if reuse vai fazer? Olha que interessante. Toda vez que o test containers vai criar um container, ele cria um hash para esse container. Então, o hash tem um formato, aqui não interessa muito esse formato, mas ele vai ter o nome ali da imagem. Vamos supor que ele concatena dessa forma, isso aqui é apenas um exemplo para poder citar. Aí ele pega todas as informações que eu tenho aqui e ele agrega nesse hash. Ah, eu tenho um root, eu tenho uma opção aqui que vai configurar como o servidor do MySQL vai levantar. Então ele gera esse hashzinho baseado nas informações que estão aqui. Quando ele vê que você quer reusar, ele pega, ele consolida esse hash comparando com as informações do container já existente. Ele olha, peraí, então já tem algo que é igual. Então ele não cria o container e já usa o existente. Então nesse caso aqui ele usou o existente por conta dessa opção e a gente já tinha aqui um container rodando. Agora, o que acontece se a gente fizer um docker stop, né? Fiz aqui um docker stop, não tenho mais o container rodando, certo? Eu tenho reuse nos dois, será que ele vai conseguir levantar apenas uma instância quando a gente rodar o nosso teste? Vamos lá. Docker ps. E ele levantou 2. Mas por que, Luiz, não funcionou? O que aconteceu? E aí que é a cilada desses testes paralelos. Quando a gente executa ali o npm run test que vai executar o jest no final das contas, ele vai começar a executar os dois arquivos em paralelo. Então, eu não tinha nenhum container, não tinha nada. Aí ele vai fazer essa verificação para ver se existe um container rodando baseado no hash com as informações que você colocou para poder iniciar. Os dois estão executando ao mesmo tempo. Então ele vê, não existe container rodando. Não existe container rodando. Então eles vão lá e cria. Então os dois criaram. Então mesmo com o before all em vários arquivos separados, eu teria uma instância de MySQL rodando. Então esse with reuse funcionaria muito bem. Vamos fazer aqui um docker stop. Não tem container nenhum rodando. Se eu fizesse um npm run test, ou rodando o jest lá diretamente, e rodasse os testes em banda, ou seja, de forma sequencial, aí eu não tenho mais execução paralela. Então a gente vai ver que ele vai, de fato, levantar só uma instância do MySQL. Só uma instância. Tá? Mas aí é aquela história, né? Você cobre o pé, descobre o peito, cobre o pé, descobre o peito, cobre o peito, descobre o pé. A gente ajustou tá usando aqui uma ferramenta fantástica e tal, quer usar uma instância do MySQL, mas aí tem que ficar rodando os testes de modo sequencial, que vai acabar fazendo com que os nossos testes demorem um pouco mais para poder rodar, né? Porque você está rodando um teste após o outro. Então, como que a gente resolve essa situação aqui com esse if reuse, né? Você, inclusive, acaba não tendo esse comportamento em outras linguagens, a não ser que você habilite a execução dos testes em paralelo. A gente vai forçar para que ele rode somente uma instância. A gente vai ter que fazer um helperzinho. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu só puxar uma coisa aqui. Fechar essa node mods, fechar tudo isso aqui. A gente vai criar, por exemplo, um test helpers. Vai ser um helperzinho. Aí eu vou fazer um export da função start MySQL. Isso aqui vai servir para a gente poder organizar também, não ficar repetindo aquelas coisas que tem repetidas nos testes, né? Então vamos pegar aqui o before all e jogar ele para cá. Aí a gente vai ter essa variávelzinha aqui também, que vai guardar a instância do MySQL que iniciou.
E aqui eu tenho que importar o MySQL. Beleza. Então, aqui eu tenho o MySQL, o container do MySQL iniciado, trabalhando-se com o reuso. Mas aí eu vou fazer aqui uma configuração que vai ser o if exposed ports. Eu vou colocar aqui que a gente vai rodar dentro do container, obviamente na porta 3306 e na nossa máquina 3306. Tá, isso é como se fosse a configuração que a gente passa lá no Docker Compose 3306, 2.3306 ou num Docker Run da vida também. Tá? Então, com essa configuração aqui, eu vou colocar esse código sobre um try-catch. Sobre um try-catch. Aí vamos pensar que os testes vão utilizar isso aqui. Ele vai ficar no topo ali do describe, vai ficar abaixo do describe. A gente tem que ter uma forma de pegar essa instância do que está aqui. Então, eu vou retornar um objeto aqui com um getter, vou chamar de MySQL container, e aí eu retorno o conteúdo da variável, mas aí, para não ter colisão aqui, eu vou passar essa variável, vou falar que ela é privada. Aqui a gente vai fazer um console error, se der qualquer zica aqui, a gente vê o errinho ali e continua estourando o erro. Então aqui eu passo a minha variável privada, porque assim, como a gente tem esses hooks dos testes, quando eu chamar de fato MySQL container, eu consigo acessar a variável. Se eu retornar essa variável aqui, logo de cara ela não tem valor nenhum, ela só vai ser preenchida no momento que o before ela executar. Tá? Então aqui no teste 1, a gente vai abstrair isso aqui. Então, eu tenho o start MySQL. E aí eu coloco aqui MySQL container vai ser igual aqui ponto MySQL container. Então eu vou pegar essa linha também e passar para o 2. Então agora reduzimos um pouco de código. Show de bola. Então não tenho mais esse MySQL container aqui e não tenho mais esse MySQL container aqui. Vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. A gente vai fazer aqui um docker stop, só para garantir que não tem nada rodando. Então, npm run test, né, sem o band ali. Ó, já aconteceu um erro. Ele está falando aqui que para o bind que quer ser feito ali na 3306, a porta já está sendo utilizada. Então, lembrando o comportamento que vai acontecer, ele está executando os dois arquivos em paralelo, ele vai iniciar os dois containers da mesma forma, mas aqui a gente fez com o bind fixado, antes ele pega uma porta aleatória da nossa máquina. Agora, a nossa máquina só vai aceitar o bind na 3306. Então, como ele vai iniciar esses dois containers, um deles não vai conseguir iniciar porque ele não consegue fazer o bind, sendo que o outro já fez. Então, com essa estratégia aqui, a gente consegue garantir que apenas um container inicia. Então, nós temos essas duas execuções. Uma delas, não interessa, vai acabar falhando. Mas para os dois testes, a gente vai ter que ter essa variável aqui com a instância do container para a gente poder conseguir trabalhar. Tá? Então, eu tenho esse try-catch que eu sei quando aconteceu o erro. E aí eu vou fazer aqui um if se e.message includes, se a mensagem ali inclui port, vou deixar ele preencher aqui para mim, se ele tiver essa mensagem que a porta já está alocada, então eu vou lançar aqui um erro.
E aqui ele vai dar erro ali por conta que ele não sabe que tipo, que é esse aí. Eu vou colocar um teste ignore aqui. Beleza. Então, eu estou forçando aqui o lançamento de uma exceção. Se ele encontrou esse tipo de erro, para que eu execute isso aqui novamente. Como assim execute isso aqui novamente? Eu vou fazer uma estrutura que muita gente talvez só tenha visto no começo de programação e nunca utilizado, que é o do while. A gente vai fazer um do while infinito. Que obviamente não vai ser infinito, porque no final das contas, se passar de 20 segundos, ele vai matar o teste. Mas se acaso ele der um erro aqui, ele vai estourar o erro por conta do motivo da porta, ele vai executar isso aqui novamente. Então ele vai tentando ali durante os 20 segundos. Isso significa que quem conseguir iniciar o container primeiro, o outro vai dar erro. Aí na segunda vez que esse cara que deu erro vai executar, o if reuse vai dar certo porque o container já, a primeira execução já iniciou o container. Então ele vê ali que tem um container e ele não recria. Ele só vai usar, não dando erro mais. E aí a gente resolve esse problema. Então olha que legal esse tipo de comportamento que a gente tá, esse tipo de artifício, né? Vamos ver aqui. Olha, já iniciou ali um container. Quando não tem container nenhum, ele demora um pouquinho mais. Por isso que a gente evita de ficar parando os containers. Para ser um pouco mais rápido. Ele até excedeu aqui, né? Será que faltou alguma coisa? Tenho aqui o meu while. Ah, eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Quando deu certo, ele chegou nessa linha que eu tenho que fazer um break, né? Porque senão ele vai ficar executando aqui eternamente durante os 20 segundos e não vai terminar. Vamos fazer aqui o docker ps, tá ali o container, eu vou matar o container. npm run test. Ele demonstrou o erro aqui, mas o erro não tem problema. A questão é, apesar que ele deu a falha aqui, então, se ele deu certo, aqui eu vou fazer o break. Aconteceu o erro, eu estouro. E tenho o while e tô retornando aqui embaixo. A princípio tá ok. Vamos executar de novo aqui, só por desencargo. Fazer um docker stop. Mas provavelmente eu esqueci alguma coisa. Vamos ver. Ele vai iniciar o container, iniciou um MySQL. E aqui ele tá dando erro. Mas não era para ele, nos dois casos aqui, eu substituir pelo helper, né? E aqui fiz o break. Ele vai dar o erro sim, mas era para ele executar de novo, não era para ele lançar isso aqui. Eu descobri o erro. Na verdade, ó, faltava... esse if aqui estava com sentido errado. Na verdade, eu só vou lançar um throw exception se a mensagem de erro não for de porta. Se for de porta, então ele pega e continua executando isso aqui durante os 20 segundos. Você vê como que uma falta de uma exclamação faz diferença. Porque se for um erro, sei lá, aconteceu alguma coisa com Docker, alguma coisa assim, ele já lança o erro ali para o do while e a gente já vê o que aconteceu. Então vamos lá de novo. Docker stop, npm run test. Então vamos lá. Docker ps, está ali um container iniciado.
Agora ele deu falha. Não no container, mas ele não está conseguindo acessar o get host. Então, provavelmente alguma coisa de errado que eu fiz aqui. MySQL container, devolvo a variável tá aqui bonitinha. E a gente tem, na verdade, isso aqui fica dentro do before each. Aí também a mesma coisa aqui, que eu tenho que pegar dentro do before each. Que aí ele já executou, e essa variável aqui vai ter o conteúdo da variável que está sendo retornada. Então, npm run test. Aí ele tá, na verdade, tem que fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu pensar, porque isso aqui também não pode, porque o before all não pode executar aqui dentro do before each. Eu vou ter que armazenar isso aqui numa variável. Vamos deixar como estava aqui, na verdade. E aí, eu vou chamar isso aqui assim, ó, de started MySQL container. E aqui a gente precisa de fazer alguma coisa com essa variável? Não, então posso retirar ela daqui. E aí, aqui eu pego o valor. Então, vou copiar isso aqui para cá. E aqui, a gente só cria, como ficou aqui no outro. Show de bola. Então, vamos executar novamente. Aí, agora foi apenas 2 segundos, né? Porque eu já tinha um container antes. Mas vamos parar aqui o container. Executar do zero. Obviamente ele vai demorar mais. Ele está demorando ali por volta de 10 segundos, né? Olha, já iniciou aqui o container do MySQL. Provavelmente vai dar certo. Ah, pronto. Demorou ali os 13 segundos. Se eu executar de novo, ele vai demorar apenas 2 segundos, porque o container já existe. Então, essa estratégia aqui ela é mais eficiente, porque você não para o container e aproveita o container que já estava executando. Então, você pode fazer essa estratégia aí para as ferramentas que você está rodando, às vezes alguma não, enfim, aí você escolhe. Mas essa estratégia aqui com certeza vai acelerar os testes. Se você ainda acrescentar o diretório, o temp.fs aqui também vai acelerar justamente dessa forma aqui, tá? Olha que legal esse comportamento. Então agora eu tenho um banco de dados iniciado pela minha programação, totalmente controlado pelo meu código, sem Docker Compose nenhum. Então eu executo apenas as coisas sob demanda. Cada teste também pode ter as suas necessidades. Eu poderia passar aqui outras informações para poder iniciar o MySQL. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque se eu passo informações, por exemplo, aqui um options da vida, quando eu coloco esse reuse aqui, ele só vai reusar se tiver um container com as mesmas configurações, né? Mas isso aí a gente tem que tomar cuidado. Tem uma coisa também que aconteceu aqui, que eu deixei para explicar no final, é sobre o Ryuk. Né? Para quem acompanha animes aí, o Ryuk é como que chama do lado do Death Note? Ele é um deus da morte, né? Um deus da morte, tem um caderninho dele, o que ele faz é escrever o nome das pessoas para poder matar as pessoas e ele ganha o tempo de vida ali. Então o pessoal do Test Containers criou aquele container do Ryuk, que é um container que administra os outros containers que estão rodando. Ele pode parar o container, pode acessar informações desses outros containers para poder fazer esse gerenciamento. Logo ali no início, quando a gente não estava usando o if reuse, ele é levantado, ele fica rodando ali justamente para poder administrar os containers e tudo mais. Quando a gente usa o reuse, ele não é levantado.
tá? Você não precisa se preocupar com ele. Tem até configurações que você pode fazer, não quero usar ele, enfim, mas é importante saber dessa existência, que é engraçado, né? Ele é um deus da morte de containers, vamos colocar assim. Foi justamente criado por isso. Show de bola, pessoal. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Foi uma baita de uma aula, eu falei que você ia se surpreender. Então, aqui a gente vê que o Test Containers, ele melhora muito a montagem do nosso ambiente, permitindo que a gente inicie os containers diretamente do código, dando mais flexibilidade para poder montar essas ferramentas, além de permitir que cada teste específico ali, vamos supor que você tem um teste que só ele roda uma determinada ferramenta, se levante o container ali naquele momento, e você não tem que fazer aquele Docker Compose super complexo, ficar rodando as coisas o tempo inteiro e causando dificuldade, porque às vezes tem alguma mudança e você tem que ficar fazendo mudança no Docker Compose, rodar de novo. Aqui você tem controle totalmente no código, né? Você consegue, às vezes, usar configurações mais específicas, como um Dockerfile, como um Docker Compose, para poder fazer uma montagem desses containers também, tá? É possível fazer isso, você dá uma olhadinha lá na documentação. Mas a questão é que a gente tem um leque aqui de configurações e de formas de lidar com esses testes, se torna muito mais flexível e você consegue acelerar o seu CI, e ainda, se a sua empresa puder, se você puder usar lá o cloud deles, você tem um ambiente propício para poder rodar esses testes aí. Vamos supor que sejam uns testes mais demorados, né? As máquinas deles são mais eficientes para isso. Então, o Test Container hoje é uma ferramenta essencial para você poder trabalhar com esses testes. Se você puder, agregue, que vai fazer total diferença. Você vai ver como que vai organizar mais a execução desses testes e até permitir que você execute os testes com mais qualidade, porque quanto mais fácil a gente conseguir rodar testes, mais a gente vai querer rodar testes, né? Com Docker Compose se torna muito complicado, você faz ali determinadas configurações, aquilo ali está preso daquela forma, aí vamos supor que tem um teste específico que precisa de uma configuração de um container, aí você acaba criando um container para aquilo, e aí fica um Docker Compose confuso de manter, enfim, vai criando aquele ambiente ali desorganizado e improdutivo no final das contas. Então, deixa aquele like, tenho certeza que eu mereço depois desse vídeo aqui, e dê uma olhada no link da descrição, porque nós temos o curso Full Cycle, que lá também tem Test Containers, a gente aborda isso ali na parte do projeto prático, ali com Java, com TypeScript. A gente trabalha de forma bem avançada aí com essa ferramenta. Tem a parte ali que a gente desenvolve os microserviços. Tenho certeza que vai valer a pena. Converse com a nossa equipe, só clicar aí no link da descrição. Um grande abraço para vocês, até mais.